Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que também nos acompanha aqui pela internet. Hoje o Outro Olhar vai falar sobre a história, o legado do Papa Bento XVI, que nos deixou no último dia 31 de dezembro. A sua liderança, a sua obra teológica, o seu carisma, suas marcas na igreja, a sua história de vida, tudo que couber, enfim, em 30 minutos de conversa. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e hoje eu convidei o padre Fabiano Glezar dos Santos, que atua na Igreja do Rosário, no Centro Histórico de Porto Alegre, é formado em História, Teologia e também doutorando em Teologia. Padre Fabiano, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos escutam, pelas ondas da internet, também pelas ondas da rádio. Uma grande alegria estar aqui neste programa, falando sobre essa figura tão importante que nos deixou no alvorecer do ano de 2022. Padre, eu queria começar pelo começo, pedir para o senhor antes um briefing, um paper, geral, sobre quem foi Bento XVI, legado, carisma, as marcas deixadas. Me faz aí uma primeira análise do personagem e do seu papado, Padre Fabiano. Tudo bem, eu vou começar contando uma historinha peculiar e engraçada, que é um pouco da minha experiência com Ratzinger, que foi como eu conheci o Ratzinger. No ano de 2003, exatamente 20 anos atrás, eu tinha 20 anos, 23 anos, acabei de revelar a minha idade agora na internet, Então, eu fui fazer um retiro, e não pensava ainda em ser padre. Na verdade, eu estava ainda pensando se eu ia, como se diz, casar, comprar uma bicicleta, fazer o quê, Eu era do CNJ, estava tentando me descobrir na vida, descobrir a minha vocação. Fui fazer um retiro com jovens universitários. Eu já era universitário, fazia faculdade de História. Não tinha, um conhecimento de... Quer dizer, sabia o básico da fé, para ter a minha vivência de fé, mas os meandros da igreja, os cardeais, toda aquela estrutura da igreja eu não conhecia, Sabia que tinha o Papa e pronto, E o bispo de Porto Alegre era o que eu conhecia, Mas aqueles jovens que estavam ali já tinham uma vida um pouco mais, profunda, já conheciam bem a estrutura da igreja. Então, estavam conversando, num certo momento, sobre o Papa já estava bastante doente, João Paulo II estava bem doente, e eles comentavam que o Papa iria falecer a qualquer momento, E aí, vai trocar o Papa depois de 25 anos, e quem será? E aí começaram a elocubrar. Eu acho que vai ser o cardeal tal. Não, vai ser o cardeal tal. Tem o cardeal tal. Aí um falou assim, olha, todos esses nomes que vocês estão citando realmente são todos eles muito cotados. Mas eu acho que, a gente sabe que o mais cotado e o mais falado, e é o que vai ser o braço direito do João Paulo II, é o cardeal Ratzinger. Aí um que estava na roda arregalou os olhos e falou assim, o cardeal nazista? E aí esse mesmo que tinha falado falou assim, infelizmente vai ser, Não sei, até sei como é que o João Paulo II tinha ele como braço direito, ele é nazista, Ele, na juventude foi nazista. E eu saí daquele retiro apavorado, pensei, meu Deus, vai ter um papa nazista, o que é isso? Vai acabar a igreja. E aí eu me lembro que quando ele foi eleito em 2005, eu vi alguns comentários negativos, conservador, saía nas reportagens assim, ultraconservador, contra qualquer reforma na igreja, perseguiu a teologia da libertação, não sei o quê. Daí eu comecei a querer ir para o seminário, daí comecei a conhecer mais as coisas da igreja, comecei a acompanhar o pontificado. Eu achei lindo todo aquela ritual do conclave, da eleição. E aí sai a primeira encíclica de Bento XVI, Deus Caritas Est, aquele texto maravilhoso. Li Amor à Primeira Vista, entrei no seminário, comecei a conhecer mais o pontificado de Bento XVI, fui conhecer a sua história, e vi que não tinha nada a ver, Então, voltando ao início, respondendo a pergunta, quem é Ratzinger, quem é Bento XVI, ele é, com certeza, o maior teólogo católico do século XX, com certeza. Tivemos aí bons teólogos, excelentes teólogos, mas ele é, com certeza, o melhor teólogo do século XX e foi um dos grandes papas destes tempos.
Depois eu quero aprofundar nessa questão do teólogo, mas antes disso, né? Teve muito preconceito, o senhor já citou alguns aí contra Bento XVI, né? Mas um dos clichês criados é que ele não teria sido um papa popular, em que pese, por exemplo, nos seus atos de despedida, a Praça São Pedro estava lotada, né? Eu quero enfrentar logo esse tema, né? O que é ser um papa popular, se isso tem importância e se ele foi ou não, enfim. Como tu bem disseste, né, a Praça de São Pedro estava lotada nas exéquias, o que já dá a resposta para essa pergunta da popularidade, né? Eu tive a graça de estar na Praça de na Praça São Pedro, não, na Jornada Mundial da Juventude, 2011, lá em Madrid, com o Papa Bento XVI, e o que eu vi lá foi um Papa muito popular, né? 2 milhões de jovens gritavam quando ele chegava, né? Ele também tinha essa fama de ser antipático, mas o que nós vimos lá não era um homem antipático, muito pelo contrário, ele hacía, né, na última noite da jornada, na vigília lá em Quatro Vientos, caiu uma chuva torrencial e ele não quis sair do palco, ele foi convidado a se retirar do palco para se proteger da chuva. Ele é um homem já com mais de 80 anos, quis ficar no palco, né, tomando chuva, né? Ele disse isso, nós ficamos sabendo que depois ele disse, se os jovens pegam chuva, eu também pego, e nós ficamos sabendo mais tarde que ele, inclusive, não queria sair, ele queria ficar na vigília. Diz que a primeira vez que ele participou de uma jornada, em 2005, em Colônia, né, depois do momento dele da vigília, ele falou assim, mas os jovens não vão embora? Aí eu falei, não, Santidade, eles ficam, eles vão passar a noite aqui. Então eu também tenho que ficar, né? Se eles ficam, eu tenho que ficar também, né? Ele queria passar a noite, né? Isso fala de uma popularidade, né? Mas quando fazem essa pergunta para mim, né, do Papa popular, né, eu respondo meio brincando, meio falando sério. Diz, olha, o Papa não tem que ser Miss Simpatia nem Miss Universo, né? A eleição do Papa não é a eleição da Miss Universo, né? São vários critérios e, olha, não é o critério da simpatia que é levado em consideração, né, quando é eleito o Papa, até porque ele não tem que ser um popstar, um superstar, né? O Papa é a unidade da fé. A missão do Papa é ser a unidade da fé, é manter a fé católica, né, dentro daquilo que, né, vou fazer um plágio de adaptação, né? Manter a fé dentro das 4 linhas do catecismo, né? Uhum. Essa é a missão do Papa, né? Manter a fé nas 4 linhas do catecismo, né? Então, essa é a missão do Papa, né? E Bento XVI, ele não é antipático, ele era tímido, né? Eu tive a graça de ter aula com o padre Geraldo Hackmann na PUC, e o padre Geraldo foi amigo pessoal do cardeal Ratzinger. Ele dizia para nós, Ratzinger, ele é tímido, não antipático, ele é um homem que tem dificuldade com grandes multidões. Sim. Uma coisa é uma sala de aula com 50 alunos, outra coisa é a Praça de São Pedro com 1 milhão de pessoas, né? Então, é um pouco isso, assim, né? Certo. Padre, o senhor falou aí, eu queria aprofundar e entender o que isso significa, até para os leigos, né? O maior teólogo da história da Igreja, né? Qual é o peso teológico do legado do Papa Bento? Por que a sua obra teológica é tão referendada? E até, eventualmente, para quem não é católico ou é leigo, o que significa ser um teólogo? O teólogo é aquele que tem a missão de fazer o diálogo fé e razão, ou seja, né, ele vai olhar para a revelação, para aquilo que foi revelado por Deus, ele vai olhar para aquilo que foi revelado por Jesus Cristo, e ele vai, não é só uma adaptação aos tempos, mas justamente olhar para o tempo presente, né, para os desafios que vão se apresentando, né, no tempo presente, olhar o que a revelação tem a dizer para essa situação, né? Quando Jesus esteve entre nós, não existia, por exemplo, clonagem humana. Hoje existe. Então, o que um teólogo faria? Ele olha para aquilo que Deus revelou, olha para a clonagem humana e vai dar uma resposta. Mas isso aí cabe? Não cabe? E claro, não só isso, não só então uma resposta aos desafios do tempo presente a partir da revelação, mas também a própria revelação aprofundar, né, questionar para tornar mais inteligível para as pessoas, né, para que as pessoas tenham acesso melhor
a revelação e possam, né, saber exatamente como olhar para essa revelação, para essa obra de Deus, né, e como que eu posso me relacionar com isso. Essa é a missão do teólogo, e nisso Ratzinger foi genial, ele foi de uma profundidade reflexiva, foi de uma profundidade teológica muito grande, né, as suas obras, né, na linha da teologia são, né, fabulosas. O padre, vamos falar um pouco da renúncia dele, né? Como isso foi diferente, histórico, né? E essa administração de uma nova realidade com a Igreja com 2 papas. Como é que foi isso? Bom, o Papa Bento XVI foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, né? O último tinha sido Gregório XII, no ano de 1415. Né? Ele já tinha também mais de 80 anos, 88, e renunciou e morreu 4 anos depois, né? Também por não se sentir capaz de governar a igreja. Bento XVI, a linha de estudo dele era a igreja, né? Nós chamamos de eclesiologia, a linha dele era a eclesiologia. Então ele era um profundo conhecedor da teologia da igreja e da sua organização. E ele falou isso algumas vezes, né, que o Papa não só poderia, como deveria renunciar se percebesse que não tinha mais condições de governar a igreja. Ratzinger, ele entendia que o fato do cargo do Papa ser vitalício não é algo que faz parte da tradição com T maiúsculo da igreja, ou seja, da essência da igreja. É uma tradição que se coloca, né, dos papas ficarem até o fim da vida no cargo, mas Ratzinger, ele entendia que é assim que se coloca já há milênios, mas não faz parte da revelação. Portanto, se um papa sair antes, não vai afetar a natureza da igreja. E ele foi fiel ao seu pensamento. Ele entendeu que ele não tinha mais condições de conduzir a igreja pela saúde, e ele renunciou. Isso foi um ato de grande humildade, uma humildade muito grande, alguém que se reconhece limitado fisicamente, que percebe que vai ser um peso para a igreja, e Bento XVI, ele amava profundamente a igreja, e por amar a igreja, ele não queria ser um peso para ela, né? Ou seja, por causa da sua saúde, ele não conseguir mais conduzir a igreja. Ele renuncia, né, se retira, e aí começa um tempo novo para a nossa geração, né? Como vai ser a partir de agora, né? O que vai ser? Então ele assume o título de Papa Emérito, mantém algumas prerrogativas, como poder usar a batina branca, um novo Papa é eleito, e sempre chamou a atenção que a relação dos dois sempre foi muito, muito boa, né? Francisco muitas vezes visitou o Papa Bento XVI, foi o primeiro a ir ao mosteiro quando soube da morte, sempre lembrou de Bento XVI nas suas orações, e Bento XVI cumpriu aquilo que ele prometeu, né? Ele se calou, ainda antes de oficializar a renúncia, já tinha anunciado, mas não tinha ainda saído, ele reúne os cardeais e promete obediência ao novo Papa, sem nem saber quem vai ser, e cumpre isso até o fim, né? Sempre se colocando muito à disposição pela oração. Ele serviu a igreja na oração. Foi um tempo novo, desafiador, mas muito rico para nós, poder ver os 2 papas se relacionando muito bem. Padre, os 2 papas, evidentemente, têm perfis, no mínimo, pessoais, históricos, carismas diferentes. E, claro, isso choca um pouco o mundano para seus gostos. Gosto mais disso, gosto mais daquilo, enfim. O senhor, de algum modo, já respondeu, mas eu queria entender isso. Como um cristão deve lidar com isso, com essa diferença de perfil dos líderes da igreja? Acho que nós temos que entender que cada pessoa... Isso a gente vive muito isso, nós padres, a gente vive muito isso na paróquia, né? Quando a gente chega numa paróquia nova, sempre vai haver a comparação com o padre anterior, que ou era melhor, pior, era mais risonho, era menos risonho, e era mais jovem, mais bonito, mais isso, mais aquilo, né? Nós temos que lidar isso de forma assim muito tranquila, sem nenhum tipo de crise, mas também ajudar as pessoas. Olha, nós somos diferentes, né? Eu nem tenho pretensão de ser igual ao que passou, porque, né? E as pessoas têm que entender isso, né?
Então, um novo Papa, né? Novo Papa, novo estilo. Assim que, quando Francisco deixar o cargo, ou pela renúncia, ou pela morte, virá um novo Papa, que com certeza vai ser diferente de Francisco. E as pessoas têm que entender que, embora sendo uma pessoa diferente, é o Papa, devemos respeito, independente se ele ri mais, ri menos, fala menos, né? É isso que nós temos que entender, né? Deus criou os seres humanos diferentes, né? Nem os gêmeos são iguais, os gêmeos são diferentes entre si, né? Iguais fisicamente, mas diferentes na personalidade. Assim é, e nós temos que entender isso, né? Então, temos que sempre cuidar com as comparações, né? Eu gostava mais de Bento, eu gosto mais de Francisco, eu não gosto de Bento, gosto de Francisco, gosto de Pio XII, de João Paulo II. Cada um foi diferente, tinham histórias diferentes, personalidades diferentes, e lidavam com um tempo diferente. E às vezes até o próprio tempo que a pessoa enfrenta vai fazer com que a pessoa seja diferente, né? Vai querer que Pio XII, que enfrentou a Segunda Guerra Mundial, seja tão risonho quanto o Francisco, né? Não, o Pio XII estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Isso vai dar um caráter até de mais de peso, né? Até nas suas feições, né? É óbvio. Sim. Padre, o Papa Bento, embora fosse um diplomata, inclusive tímido, elegante, na escolha das palavras, ele sempre foi muito duro nos diagnósticos e prognósticos, né? Por exemplo, ele sempre alertou que a igreja tem inimigos, né? Alertou sobre grupos que querem destruir a fé. E eu acho que às vezes o cristão é meio inocentão sobre isso. Não sei se te parece também. O Bento procurou aí dar um choque de realidade. Nós temos inimigos que querem nos destruir. Não dá para ficar cego a isso, né? E como eu disse, essa é a missão do Papa, na verdade, essa é a missão do pastor, né? Eu, como padre, também tenho essa missão na paróquia, por exemplo, né? Eu tenho que alertar os paroquianos, alertar os meus dirigidos espirituais sobre os perigos da fé, os perigos de não ter uma vida de oração, né? Enfim, e Bento, ele fez isso de forma magistral, até porque ele era um homem muito, muito realista, né? Ele conhecia a realidade, sabia ver os sinais dos tempos, ele enfrentou coisas que nós não sabemos, né? Ele enfrentou, né? Lembrar que ele foi um bispo alemão numa Alemanha dividida, né? Entre Ocidente e Oriente, né? Capitalismo e comunismo, então ele conheceu bem essa realidade, ele conheceu esses principais regimes totalitários, nazismo, comunismo, fascismo, então, e ele conseguiu avaliar bem esses regimes, e ele conseguia ver nos dias de hoje permanências desses regimes, e por isso que ele foi denunciando, né? Olha, tal coisa é isso. Aí, claro, aí parece que nós que não vivemos isso, né? Aí parece que é uma coisa meio assim, nada a ver, uma coisa do passado, isso aí é uma paranoia, e na verdade não é, né? Na verdade, ele faz, eu vejo assim, que ele faz aquilo, Kleber, que os nossos pais faziam com a gente quando a gente era mais novo, né? A gente também achava que o pai estava errado, né? Capaz, o pai não sabe nada, né? E o pai, olha, se tu continuar assim, vai ser assim, porque já aconteceu assim no passado. Nada a ver, meu pai não sabe nada, né? E quando a gente chega numa certa idade, a gente vê, meu pai tinha razão, né? Isso é a coisa mais engraçada. Agora eu me pego falando isso para meus filhos, né? Escuta que o pai sabe. Exatamente, né? Ai. Outra coisa que ele bradava muito, né, padre, era contra a redução da igreja, um papel de assistência social. Até o Papa Francisco falou isso também nos seus primeiros dias, né? A igreja não é uma entidade de assistência social. E a redução da fé é uma questão política. E às vezes, se nos descuidarmos, me dá um medo que vira um pouco isso, né? Foi um alerta importante que ele fez, né, padre Fabiano? Com certeza, né? Bento XVI, como eu disse, a área de estudo dele era a igreja, a eclesiologia. Essa foi a tese de doutorado dele, lá nos anos 50, né? Então ele tinha muita clareza que a igreja é o corpo místico de Cristo, que tem a missão de transmitir a revelação de Cristo, o evangelho, e dar os sacramentos para as pessoas e levar as pessoas para o céu, né? Essa é a missão da igreja, levar as pessoas para o céu, apresentar a salvação de Jesus Cristo. Claro, a fé ela tem que se manifestar também nas obras, isso é bíblico, na carta de São Tiago. Então, é óbvio que nós cristãos também temos que ter esse cuidado social com os mais pobres, mas
não pode ser só isso, né? Às vezes, realmente, como tu diz, viram, às vezes, um reducionismo, né? Basta, então, fazer uma ação social na paróquia que pronto, o resto não tem importância. Não, basta, então, fazer uma ação social que pronto, o resto, se é fiel à fé, se é fiel à igreja, se prega o evangelho, não é problema. Não, é problema sim, tem que ser os dois, né? Não adianta nada dar comida para os pobres e não dar a palavra de Deus. Né? E que a gente vai ter comida, mas não vai ter a salvação. Nem só de pão o homem viverá, né? Nem só de pão o homem viverá, né? Quer dizer, então eu vou dar pão e não vou dar o céu para ele, né? E aí como é que fiz, né? Como é que fica isso, né? Então, e Bento então tinha muita essa clareza, e Francisco também já falou sobre isso. A igreja não é uma ONG, né? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Padre, para a gente entender rapidinho a questão da missa tradicional, da missa de sempre, né? O Papa Bento valorizou, procurou resgatar essa experiência espiritual. O Papa Francisco restringiu. Agora até um Papa próximo ao Papa Bento disse que, de fato, ele morreu muito triste com isso. Então, nos explica um pouco esse contexto, se é isso mesmo, e o significado dessa discussão. Na verdade, aquilo que isso foi em 2007 que o Papa Bento ele escreveu o motu proprio Summorum Pontificum, dando autorização para a celebração da missa tridentina, né? Por que ele fez isso? Foi uma tentativa de diálogo, até no documento que Francisco escreve, digamos, encerrando essa discussão e não permitindo mais a missa tridentina, ele até diz que ele elogia a atitude do Bento XVI, que era uma tentativa de diálogo que não deu certo, palavras do Papa Francisco. Mas o que Bento queria era isso, era um diálogo. Ele dizia assim, que ele não queria que a liturgia fosse causa de divisão na igreja. Na verdade, era uma tentativa de diálogo com estes grupos que não aceitam o Concílio Vaticano II, muito por causa da missa que nós chamamos de a missa nova, ou a missa de Paulo VI, que se recusam a aceitar o concílio por causa da missa e até romperam com a igreja. Então Bento dizia assim, a liturgia é para unir, não para dividir. Então se o problema é a missa, então rezem a missa. Rezem a missa tridentina, aceitem o concílio e vamos encerrar esse assunto. Essa foi a ideia de Bento. Eu acho que foi uma atitude muito paternal, muito paternal. Aqui não estou dizendo que Francisco fez errado, né? Como eu disse, é um outro tempo, né? Já se passaram quase 20 anos desde a atitude de Bento XVI, né? Enfim, aí Francisco fez uma outra avaliação. Mas na época, Bento queria realmente dialogar com esses grupos e que a liturgia não fosse motivo de divisão na igreja, como não tem que ser mesmo, né? E ele fez muito bem na época, né? De livro, Padre Fabiano, dos livros de Ratzinger, né, do Papa, para os nossos ouvintes aí, algum que o senhor acha assim de mais fácil leitura, que o senhor diria para a gente não perder de todos que ele publicou? Com certeza. Quem quer começar a sua biblioteca Ratzinger, vai começar de trás para frente. Vai começar com a trilogia Jesus de Nazaré. Quem nunca leu nada do Ratzinger, comece com Jesus de Nazaré, que é a trilogia que ele escreve já como Papa. Ele começou em 2000, na verdade ele começou a escrever antes, mas ele publica como Papa a partir de 2007. Comece com esse, que é uma leitura, ele tem essa preocupação de escrever como teólogo, mas também com uma linguagem mais, né, não tão teológica. Então, esse é fundamental. Quem quer uma leitura um pouquinho mais, um pouco mais densa, pode ler Introdução ao Cristianismo. Esse é da década de 60, ali, 67, 68. São aulas que ele deu, que depois ele juntou tudo e publicou o livro, Introdução ao Cristianismo. Né? E, né, claro, também tem vários, né? Não vou citar todos os livros dele, mas uma terceira opção é Os Cristãos e a Era Neopagã. Esse é uma coleção de 3 livros, que são vários artigos e homilias dele, do tempo de cardeal, onde ele fala dessa relação dos cristãos com o mundo, né? Porque ele tinha essa tese, né, que nós estávamos voltando para a época do paganismo, lá no início. Ele dizia que nós estamos na era neopagã. É uma nova moral, né? Isso, Padre Fabiano,
Um minutinho aí, já que temos a presença de um padre hoje, para suas palavras e bênçãos finais, agradecendo muito aí pela sua atenção, foi um rico momento aí de lhe ouvir. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Kleber, agradeço pela oportunidade de falar sobre essa grande personalidade. Realmente, eu tenho um carinho muito grande por ele, um afeto por ele, gosto muito, né? Agradeço a oportunidade, eu acompanho, assim, algumas falas tuas, assim, algumas reflexões que tu fazes, acho muito boas, né? Te parabenizo e agradeço, né? Que quando quiser, assim, ó, quiser alguma fala sobre a igreja, estamos aí, né? Estamos abertos para ajudar nesse diálogo, né, da igreja com o mundo, com a imprensa, enfim, né? E estamos aí, né? Muito bom, muito obrigado, Padre Fabiano. E assim a gente se despede. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. Ele também, em seguida, estará no ar nas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, Kleber Benvenu, com GNU no final. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.